eu sou Lili Marquis e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E hoje meu convidado é Everton Gaide, ele que é Business Partner e vai falar conosco hoje sobre essa vertente tão importante, ESG, com um tema específico, diversidade e inclusão. Seja bem-vindo, Everton. Muito obrigado, Lili, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante que está todo mundo falando e às vezes a gente percebe que o grande desafio mesmo é a gente conseguir mobilizar a sociedade, o meio empresarial e os governos para fazerem um trabalho com pensamento de médio e longo prazo, né? Talvez esse seja o grande desafio do ESG. Que legal. Afinal de contas, o que é o ESG? Então, o ESG é uma sigla americana que a gente importou do inglês, né, que ela significa a gente mensurar, né, os impactos que os investimentos, que as empresas, os negócios têm no meio social, econômico e ambiental. Não é um tema novo, esse é um tema que a gente já vem trabalhando no meio empresarial, principalmente as questões ambientais, desde o meio do século passado. Então, década de 50, 60, as grandes economias já começaram a trabalhar numa perspectiva de pensar o meio ambiente, não tão forte quanto na virada desse século, que a ONU entrou em campo, né? Lá em 2004, Kofi Annan chama os maiores empreendedores do mundo dos negócios, na verdade os 100 maiores CEOs do mercado financeiro, e ele traz essa questão. Como que nós podemos gerar valor, ganhar dinheiro, mas também pensar no impacto que isso tem, desse capitalismo tem no meio ambiente, na sociedade que a gente faz parte e também da governança. Como que a gente pode contribuir para que a sociedade, de uma forma geral, ela possa respeitar muito mais alguns ritos como combate à corrupção, pensando em governança, que não é só uma responsabilidade do setor público, é uma responsabilidade do setor privado também, e de lá eles trazem algumas sugestões. Por exemplo, Agenda 2030, depois, logo adiante, também a ONU ela compartilha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, então que são uma série de orientações macros que a gente pode seguir. A gente pode, então, pensar num capitalismo em que o valor também esteja no impacto que essa industrialização, que esse crescimento, essa explosão do consumismo pode trazer para o dia a dia das pessoas, principalmente nos países menos desenvolvidos. E claro, né, Everton, pensando em negócios, e tu que é business partner, né, a gente tem que pensar sim em lucro, não pode estar dissociado a isso, né, acho que é uma irresponsabilidade, mas é importante ter o olhar da sustentabilidade, olhar para futuros. É isso que tu está trazendo aqui para nós, né? Exatamente. E o curioso é que por muito tempo essa visão antagônica do ESG, desse olhar social, ela esteve dissociada do resultado, do lucro. Toda e qualquer empresa, a gente não pode pensar de uma forma diferente, ela nasce com o propósito de gerar lucro. E o que a gente vem conseguindo trabalhar nos últimos anos, principalmente porque a gente já consegue ter dados de empresas que investem em ESG, que investem em cuidados com a sociedade que faz parte, então que se preocupa em dar um retorno para a sociedade também que ela faz parte na sua microatuação, a gente consegue ter dados em que o resultado melhora. Ou seja, o lucro aumenta. Em torno de 24% a 25%, recentemente eu estava lendo um relatório, apontam que as empresas que têm políticas de ESG estabelecidas, elas conseguem ter resultados maiores. Como elas conseguem ter esse resultado maior? Desde um financiamento a juros menores, né? Quando a empresa vai lá até um BNDES da vida ou um outro banco buscar um financiamento ou mesmo buscar investidores ou abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ela comprovando que ela tem sólidas políticas e uma atuação de fato que gera impacto a partir das políticas de ESG, ela consegue esses investimentos de forma mais fácil e com juros menores. E a gente sabe o quanto o juro é caro, né? Não só no Brasil, mas no Brasil bastante caro. Então, quando tu consegue reduzir
esses percentuais do teu empréstimo em médio e longo prazo, ou tu consegue maiores valores, aportes, para que tu possa fazer os investimentos em mais tecnologia, por exemplo, isso acaba impactando lá na última linha do negócio, que é o resultado que o empresário, que o investidor quer lá no final ver o que a gente pode compartilhar de resultados, né? Então, essa é uma forma. A outra forma também, pensando já em diversidade e inclusão, que é o S do social, do ESG, as múltiplas formas de ver o mundo, as múltiplas formas de tu pensar o mesmo problema. Logo, pensando de formas diferentes, o mesmo problema, tu tem uma possibilidade de soluções muito maiores. Então, antes vários públicos eram, de certa forma, descartados do mercado de trabalho simplesmente por serem diferentes, serem grupos minoritários. E hoje a gente consegue, já há uma evolução nisso, a gente consegue ter um pensamento de pessoas pretas, a gente consegue ter um pensamento muito mais atuante e decisivo das mulheres, muito mais atuante e decisivo do público LGBTQIA+, e assim por diante. E dessa forma a empresa vai minimizando os pontos cegos e ela vai alcançando maiores possibilidades de ter melhores soluções mais criativas, soluções mais aplicáveis no seu negócio. Everton, tu trouxe aqui vários elementos assim provocativos, né? Muito bom assim poder te ouvir. O ESG, e aí essa vertente que é o social, a diversidade e inclusão, ela é fator importante até mesmo para melhores resultados. A gente sabe que times diversos são mais criativos, a gente tem condições de poder inovar e facilitar essa jornada da inovação nas empresas. Tu falaste uma palavrinha aqui que me chamou a atenção e, de certa forma, nos choca, que é pessoas descartadas. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque ainda vivemos em uma sociedade desigual e que não há oportunidade para todos. Sim, eu como profissional da área de gestão de pessoas, de RH, há bastante tempo, então passei pelos vários subsistemas de RH, a gente sabe que o grande desafio, não só do RH, obviamente, mas das empresas, é selecionar os melhores talentos. No entanto, nós todos fazemos parte de uma sociedade em que ela tem uma série de preconceitos que são conscientes e inconscientes. E o grande desafio que a gente tem é trazer esses preconceitos à consciência. Então, as pessoas, o selecionador de RH, o CEO da empresa, os diretores, os coordenadores, as pessoas que realmente assinam a admissão desses profissionais, entenderem que todos nós possuímos nossos vieses. A partir disso, a gente entendendo que a gente tem os vieses, a gente começa a atacar. Eu costumo fazer uma analogia quando tu começa a ter alguns sintomas de doença mesmo, tu não está bem. De uma forma geral, tu procura um médico. O médico, ele dá os exames e tu vai investigar o que tu tem. Então, e a partir do teu diagnóstico, ele te trata. Dificilmente um caso grave o médico vai tratar sem ter os exames. E do ponto de vista social, pensando no meio dos negócios, nas empresas, a gente simplesmente repetia comportamentos. Eu trazia consciências justificativas para não contratar uma pessoa negra, por exemplo. A faculdade que ele fez não é tão boa, ele não tem a experiência que eu quero, e assim por diante. E nem sempre isso era verdade. Era uma busca de trazer à consciência um preconceito que era inconsciente. Então ele já sabia que não ia contratar aquela pessoa e ele já sabia que era porque ela era negra, por exemplo. Mas ele cria justificativas que parecem toleráveis, parecem lógicas, que é uma forma de validar a não decisão dele por contratar uma pessoa negra, por exemplo, mesmo ela sendo a mais capacitada, a mais preparada ao longo daquele processo seletivo. E quando a gente começou a trabalhar isso e trazer isso à tona de uma forma geral, e claro, eu uso aqui o exemplo da pessoa negra, mas a gente pode utilizar isso para todos os outros demais públicos, né, que eram, né, a palavra que eu utilizei, descartados. E a partir do momento que a gente trouxe essa consciência, a gente está trazendo, hoje que a gente está conversando sobre isso, as pessoas passam a se questionar, a refletir. A partir do momento da reflexão, ou as pessoas mudam sua postura e criam estratégias para evitar essa exclusão de profissionais que poderiam dar muitos resultados para ela, e passa a agregar esses profissionais.
Então ela começa a realmente trabalhar com uma isenção muito maior e realmente avaliar as competências daqueles candidatos ao invés de avaliar eles pela história, pela aparência física ou pelo tipo de deficiência que ela pode ter. A gente sabe muito bem, até recentemente, os deficientes eram excluídos da sociedade e o mundo do trabalho era praticamente inalcançável, porque o foco estava na deficiência. E o grande desafio, e hoje a gente vê uma mudança de comportamento, é o foco nas competências, nas eficiências desses profissionais. Né? Que assim como todos nós, se a gente parar, todos nós temos deficiências. Temos deficiências de competências. Então, né, qual a diferença? Por que eu não estou olhando para as competências, que é o trabalho de um bom processo de seleção, que é o desafio, que é o trabalho de um bom gestor, é olhar para as competências do seu colaborador e desenvolver aquilo que ele precisa ser desenvolvido. Por que a gente tratava diferente? A gente criava uma série de empecilhos, uma série de desculpas para não contratar essa pessoa. Por exemplo, não tem um banheiro adaptado. Simples adaptar um banheiro. Eu não tenho um piso tátil, também é simples. Então tem uma série de desculpas que elas estão sendo desconstruídas por profissionais que estão chegando nas empresas com a visão aberta, uma visão ampla de inclusão de fato. Porque não basta tu trazer profissionais de grupos minoritários para dentro da tua empresa. Tu precisa dar oportunidade para que eles cresçam, evoluam e colaborem com a tua empresa. E o que é? É dar as condições mínimas para que ele possa atuar. Tu falaste outro elemento aqui tão importante, assim, isso nos gera várias reflexões, é muito bom conversar contigo, Everton, e te ouvir. Mas tu trouxeste aqui essa questão de não basta apenas a gente trazer a pessoa, né? Nós precisamos fazer com que ela se sinta parte desse contexto. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, não basta eu ter um time diverso, pessoas pretas, trans, né, feminino, masculino, mas outras raças, né, indígenas, que também é uma parcela aí tão excluída, né, e que gostaria de falar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa incluir essas pessoas, né? Então, vi algumas situações de empresas que elas fizeram a contratação de pessoas com deficiência, mas elas não estavam preparadas para receber essas pessoas. Como é que as empresas estão tratando isso? Porque eu vejo muitas vezes o discurso, até porque é moda agora, né, falar de ESG, ter diversidade e inclusão, mas efetivamente assim a prática, ela está acontecendo? Boa pergunta. E assim, é de uma resposta bem mais ampla do que o sim ou não. Algumas empresas, eu acredito que hoje, porque a lei da inclusão do PCD, ela é de 1992, então a gente está aí há 30 e poucos anos de uma lei que já previa uma reserva, um percentual de reserva para pessoas com deficiência nas empresas. Por isso que eu sou bastante a favor da reserva de vagas, porque se deixar apenas pela boa vontade, alguns preconceitos não são quebrados, né? A gente precisa, de fato, garantir que as pessoas tenham contato com pessoas diversas. E quanto às pessoas com deficiência, eu vejo que hoje, 30 anos depois, as empresas estão mais preparadas para receber e para incluir esses profissionais. A gente ainda barra em muitos desafios que poderiam ser evitados se o propósito da empresa fosse, de fato, a inclusão e não cumprir aquele percentual. Né? E eu acho que essa é a virada de chave que a gente precisa fazer. A partir do momento que a empresa tem um propósito claro, que ela entende que ela faz parte de um ecossistema social, e que ela precisa entregar algo mais que lucro, ela começa a se preocupar com os detalhes. E o grande desafio da inclusão, principalmente para a pessoa com deficiência, é o cuidado com os detalhes. Os detalhes vai desde uma palestra de conscientização, treinamentos, para que as pessoas não deficientes, digamos assim, elas aprendam a lidar com a deficiência dos outros. Até tem uma atividade interessante que é a inclusão reversa, que é trazer pessoas com deficiência para que elas nos ensinem quais são os desafios, ou como é a melhor forma, ou como é a vida pelo olhar delas. Então, a pessoa não deficiente, ela acaba
gerando um nível de empatia maior e ela sai do lugar dela de conforto, de conceitos e preconceitos, né? Porque a grande maioria dos preconceitos, numa ação dessas, elas acabam sendo reduzidos. Ou revertidos, né? Eu acho que isso que tu falou agora é tu te colocar no lugar do outro, né? É o exercício da empatia, que a gente fala tanto como uma habilidade, uma soft skill tão importante, mas que na hora de colocar em prática, que difícil que é, né? Muito, muito difícil. Eu participei de uma recentemente em que o desafio era, se chama telefone sem fio com libras. Então a gente montou uma fila e pessoas que não são alfabetizadas em libras, então pessoas falantes e ouvintes, elas tinham que se comunicar com as demais, passar uma mensagem em libras para as pessoas que estavam atrás dela naquela fila. E a gente percebeu o quão analfabeto a gente é. A gente percebeu que aquela competência extremamente detalhista que é a comunicação em libras é uma grande competência. A pessoa com deficiência se comunicar através dos seus gestos, cuidadosamente pensados, é uma grande competência que a gente poderia, por exemplo, aproveitar para outras áreas dentro da empresa. Não é uma competência que ela acaba em si. Ali é o princípio, tá? A partir desta habilidade que esse profissional desenvolveu para conseguir se comunicar com o mundo, o que a partir dessa competência eu posso aproveitar dentro da minha empresa? E a gente praticamente não tem tempo para pensar nisso. Acho que o grande desafio de todos nós é fazer uma inclusão que a gente tenha, de fato, a preocupação com encontrar soluções para aqueles desafios. A partir daí, acredito que a gente consegue, de fato, promover uma melhoria nessa diversidade e inclusão. É preciso ter diretrizes organizacionais específicas para isso, né, Everton? Não basta eu ter a legislação lá me cobrando e pedindo para que eu tenha, conforme tu disse, pô, já faz mais de 30 anos, né? A gente está aí no mercado de trabalho um pouquinho mais desse tempo, talvez, né? Mas a gente já sabe que eles estão lá, que essas cotas existem, essas pessoas vão fazer parte do nosso dia a dia. Mas eu não vejo que somente a legislação vai cumprir com realmente essa inclusão. O que eu vou ter é a responsabilidade de cumprir uma lei e essa cota vai ser preenchida. Teve um treinamento que eu estava dando num estado aí e o diretor da unidade falou assim, Liliane, eu recebi uma pessoa com deficiência e eu não conseguia me comunicar com ela, né? Ela era muda e surda e eu não sabia como fazer essa comunicação. Então eu descobri, né, uma forma como eu conseguia me comunicar e escrever. Então eu escrevi um papel e ela me respondia no papel, porque eu não conseguia entender a língua, né? E aí ele disse que era a forma que ele conseguia se comunicar e que resolveu o problema dele. Daí eu perguntei para ele se aquilo ele considerava como inclusão. E aí ele parou para refletir, porque para ele achou que ele estava fazendo um esforço suficiente para poder fazer a inclusão dela. Mas o único momento que ele conversava com ela, e aí ele se deu conta, era quando ele foi pedir ou receber a informação dela. Então ela não estava incluída. Ele não se esforçou para falar a língua dela. Ele encontrou uma maneira fácil para ele dialogar. Mas ele não dava um bom dia, né? Ele não perguntava como aquele profissional estava, né? Se precisava de alguma ajuda, de alguma situação. Como vai fazer uma avaliação de desempenho, por exemplo, né? Então, não vejo que a legislação ela cumpra com o seu papel. Ela cumpre no quesito de tu estar de acordo com a legislação, mas não que tu tá fazendo do ISD o social. Perfeito. Sobre a legislação, ela é super necessária no sentido de garantir que as pessoas vão ter o acesso, né? Até eu vou me fazer aqui de uma fala que é do Cortella, né? Que né, todos nós conhecemos, enfim, né? E ele faz uma analogia sobre isso, né? Sobre a questão da necessidade de legislações que estimulem e que, na verdade, regrem, né, o funcionamento da sociedade. Ele menciona que há 30 anos atrás, se nós estivéssemos aqui, nós dois poderíamos estar fumando, né? Há 15 anos atrás,
nós estaríamos aqui reunidos e provavelmente teria uma placa aqui ao lado com um sinalzinho do cigarro proibindo, né, dizendo que é proibido fumar nesse espaço. Hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, a gente não precisa mais disso, porque a legislação doutrinou a população brasileira, nesse caso do cigarro, a ponto de que ninguém precisa me dizer que aqui dentro, no local fechado, eu não posso fumar. E é nessa perspectiva. Então, se há 30 anos atrás a gente nasce uma lei para determinar o número de cotas de pessoas com deficiência nas empresas, o desejo é que não seja mais necessário. E também há um trabalho conjunto, por exemplo, na educação. A educação, até a década de 80, praticamente não tinham deficientes sendo alfabetizados nas escolas. Então, a sociedade não preparava minimamente as pessoas com deficiências para estarem no mundo do trabalho no futuro. E hoje, os nossos filhos, as nossas crianças, elas já convivem com pessoas diversas e que se convivem muito melhor e em todos os sentidos, desde muito cedo. Então, isso facilita depois essa integração no mercado de trabalho. E é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo uma geração com muito menos preconceito que as gerações anteriores. E a tendência é que isso seja diminuído anualmente, né? A cada década a gente tenha resultados melhores. Acredito que esse é o papel da legislação. Ela doutrina para que depois isso não seja mais necessário. Everton, que tipo de dicas tu pode dar aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que são empreendedores, têm times de trabalho, têm as suas organizações? Que práticas realmente podem ser instituídas para que aconteça a diversidade e a inclusão? Assim, enquanto empresa, de uma forma geral, a minha sugestão é que encontre um profissional que entenda sobre diversidade e inclusão, encontre um profissional capacitado para isso e traga para a empresa e a partir dali inicia um processo de diversidade e inclusão. Ou a alternativa também é encontrar alguém que se identifique com esse tema dentro da empresa, promova treinamentos, entenda o propósito da empresa, entenda o que é ESG, entenda esses propósitos e encontre o equilíbrio entre isso, entre o resultado financeiro, entre o lucro e o papel da empresa na sociedade. A partir daí, a minha dica, digamos assim, é empatia, é entender que a gente está num lugar, pensando em empresa, para a gente compartilhar conhecimentos. Então, quando tiver um desafio para a diversidade e inclusão, é ouvir de fato e verdadeiramente o outro. Quando tu para conversar com uma pessoa que faz parte de uma minoria e tu quer realmente escutar os desafios dela, tu escute sem julgar, tu realmente esteja ali para compreender. A partir do momento que tu compreende aqueles desafios, tu começa a colocar esses profissionais no jogo e tu começa a aprender sobre diversidade e inclusão. E todos têm espaço para aprender. Então, por que se dá tanta voz e tão pouco espaço e tão pouca voz para profissionais da diversidade falar sobre a própria diversidade? Então, é comum pessoas que não têm nenhum tipo de vivência ou mesmo formação e expertise nesse tema, conduzindo programas de diversidade e inclusão, ou tentando fazer algum tipo de ação, de impacto de diversidade e inclusão sem entender do processo. Até essa semana eu escrevi um artigo para um jornal aqui da cidade sobre um caso de uma influencer chamada GK. Eu conheço pouco do trabalho dela, mas o pouco do trabalho dela não faz muito sentido para mim. E ela então estabeleceu uma cota para farofa GK, que é o aniversário dela, que é super badalado por artistas, enfim. E ela estabeleceu que até 2026 ela vai ter, que é 50% de pessoas negras na festa dela. E daí contratou um curador para isso. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que estão mais preocupadas em divulgar, em fazer um marketing pessoal, em uma autopromoção em cima do tema, do que exatamente promover a transformação que a gente precisa. Esse caso, especificamente, recebeu muitas críticas de pessoas ligadas, de fato, com a diversidade e inclusão, e ela voltou atrás.
Porque não são fotos, não é a mídia, não é uma foto no site da empresa que vai tornar essa empresa diversa. É realmente o que acontece lá dentro, é a cultura que está sendo transformada. Então é nesse sentido, eu sempre falo, quer fazer diversidade e inclusão? Procura quem sabe, procura quem entende do tema, ou vai estudar sobre o tema, né? Todos nós podemos o desenvolver, e aí faz com um impacto de curto, médio e longo prazo, para que isso se torne de fato parte da cultura da tua empresa. Como é bom te ouvir, Everton, e falar sobre diversidade e inclusão, e falar sobre as minorias, e que não são tão minorias assim, né? Na verdade, elas são, acho que a palavra correta, e que eu aprendo mais um dia aqui contigo, né? Elas são excluídas. E a gente faz isso de uma forma tão profissional, né? Essa exclusão, ela é tão maliciosa e tão organizada que a gente nem se percebe que a gente está fazendo essa exclusão. Me coloco como parte porque eu aprendi muito e tenho aprendido muito contigo também, né? Essas tuas lutas de pessoas pretas e de o quanto nós que não estamos, né, nesta condição não sabemos nada. Então eu não tenho direito de fazer o desserviço, né? Eu acho que esse é um outro assunto tão importante que a gente tem que trazer, porque quando não nos compete, a gente não passa na pele, a gente não pode ir contra, né? Por exemplo, ir contra cotas, ir contra falarmos sobre diversidade e inclusão. Na verdade, o nosso papel é muito mais, quando entendido, a gente dá oportunidade para essas vozes. E é isso que eu tenho feito, né? Te trazido aqui, e assim como outras pessoas que são tão importantes, relevantes, da gente poder ouvir e aprender. E a gente saiu um pouquinho, e eu falo muito por mim, assim, sair do meu mundo da ignorância, porque eu desconhecia muitas coisas que tu me contou, que tu vivenciou e que eu, meu Deus, como isso pode ter acontecido. E que eu lamento muito, né, de ter demorado tanto tempo para poder aprender. Mas a gente tem que levar esse assunto para a escola, a gente tem que levar esse assunto para as organizações, a gente tem que debater sobre isso para que a gente possa crescer, porque a gente ainda vive um mundo de muita exclusão e ele é um mundo muito diverso, o Brasil é muito diverso, né? Queria falar ainda sobre pessoas pretas, pessoas indígenas, né? Que nós temos muito aqui na nossa região e que são parte da nossa sociedade e elas estão à margem, né? E eu quero, então, finalizar aqui, primeiro, né, te agradecer pela tua contribuição e por tudo que tu tem feito, né, agora com o teu livro. Inclusive, gostaria que agora no finalzinho tu contasse um pouquinho. E com tanta propriedade, né, e tanta ternura, um olhar muito amoroso para esse assunto, nos despertando, né, fazendo com que a gente reflita e a gente possa melhorar a cada dia, né? Porque eu acho que esse é o fundamental de tudo isso, dessas discussões, dessas provocações, da gente poder estar melhorando aí quanto pessoa, quanto cidadão. Então, nós, quanto imprensa também, né, temos esse papel fundamental aí de trazer, e tu é uma pessoa que representa muito, né, a nossa sociedade aqui e as pessoas pretas. E eu queria que tu, então, finalizasse trazendo um pouquinho de inspiração, muito mais, né, talvez, do que tu já trouxe aqui essa noite, mas e que tu finalizasse também falando um pouquinho do teu livro. Sim, Lili. O livro foi finalizado em 2020, é um livro publicado em 2020, que teve uma aceitação muito grande, eu acho que muito pelo que tu falou, assim, é um livro que ele traz muito carinho. Foi um livro escrito com uma perspectiva, uma busca por conscientizar as pessoas, para trocar de lugar com as pessoas, para que elas entendam os desafios e principalmente o protagonismo negro que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil. Que agora a gente consegue, né, com autores negros mais atuais do século XXI, principalmente, tivemos outros mais atuais que conseguem, através da própria academia mesmo, trazerem pesquisas que apresentam esses personagens do Brasil
para a população em geral. E o livro traz isso, o nome dele é Resistência e Afirmação, você consegue adquirir ele, acessar ele através da internet, da editora Letras e Versos, e é um livro premiado, é um livro que está aí à disposição, foi feito com muito carinho, que é um resgate de personalidades negras que influenciaram o nosso país, que contribuíram para o nosso país ao longo dos últimos 250 anos. Então é uma leitura rápida, carinhosa e muito educadora, é o que eu tenho ouvido bastante. Olha, Everton, eu não tinha ideia das coisas que tu escreveu lá, e eu consigo vê-las no dia a dia. Então, a partir do teu livro, isso me educou muito. E eu fico muito feliz, grato, por ter tido a oportunidade de ter escrito esse livro e estar, de alguma forma, colaborando para minimizar essas mazelas que a gente convive até hoje. Que lindo, apaixonada por tudo que tu fala, assim, pela tua clareza, né? Porque tu é muito didático também em nos trazer isso. Além do mais, de ter toda essa pessoa generosa que tu és, né? Gentil e doce, né? Trazendo. Eu acho que o mundo corporativo precisa, né, de pessoas assim, e precisamos estar falando sobre isso. Não só nas empresas, mas em todos os ambientes. Afinal de contas, a sociedade é muito mais do que as empresas, né? Legal, muito obrigada, Everton. Nosso tempo aqui está esgotado, porque tem um monte de perguntas. Então, fica aí o convite para tu retornares aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado. E nós retornaremos na próxima segunda-feira com o programa Quarta Revolução e recadinho. Dias 4, 5 e 6 de agosto, lá na La Salle, em Canoas, o próximo Startup Weekend Internet das Coisas. Você tem uma ideia e não conseguiu ainda tirá-la do papel? Lá você pode formar time e contar com um time de mentores incríveis aí da área da tecnologia, inovação, designer, negócios e que vão poder te ajudar nessa jornada. Entra na sexta-feira com uma ideia, sai no domingo com uma startup montado. Mais importante de tudo isso é todo o aprendizado e o enriquecimento aí que a gente tem de network, de trocas de experiências e de todo o trabalho construído durante essa jornada. Então fica a dica, mais informações, @SWCanoas. Te espero lá. Até segunda-feira que vem, aqui no Quarta Revolução.